Olá, aqui é a Patrícia, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre meditação. Meditação é uma coisa que eu faço há muitos anos, aprendi várias técnicas, já fiz vários cursos, só que eu realmente comecei a meditar de uma forma séria e consistente, que é na verdade todos os dias, há mais ou menos 2 anos atrás. E eu descobri desde então que faz uma diferença enorme você meditar de vez em quando, ser aquele meditador que faz por curiosidade, meditar quando você lembra, e hoje eu vou meditar. E realmente inserir meditação na sua vida todos os dias, a diferença é gritante. E por quê? O que eu notei para mim foi que o meu nível de presença, a minha capacidade de me observar e de observar as atitudes que eu tenho na vida aumentou de uma maneira incrível. Também meus níveis de ansiedade diminuíram pra caramba. Eu antes achava que eu não era ansiosa, mas depois que eu comecei a meditar, que eu fiquei menos ansiosa, é que eu notei como eu realmente era ansiosa. E isso me deu uma qualidade de vida assim incrível no meu dia a dia. E foi por isso que eu resolvi começar a compartilhar a meditação no meu trabalho. Porque eu realmente vi que hoje em dia, sem meditar, é muito difícil a gente ter toda aquela calma, aquela paz e aquela tranquilidade que a gente precisa na nossa vida, né? E uma das coisas importantes que eu falo é que a meditação, ela já foi comprovada cientificamente em milhares de estudos, tanto aqui, mas muito nos Estados Unidos, e eu já li muito sobre isso, que a meditação, ela comprovadamente melhora a nossa saúde física, né? Ela ajuda a baixar colesterol, ela melhora a nossa saúde cardíaca do nosso coração. Enfim, coisas assim que a gente não imaginaria que uma meditação poderia fazer, né? E além de tudo, a meditação, ela diminui estresse, diminui índices de depressão, melhora o nosso sono, pode até diminuir a insônia se a gente sofre disso. E a gente sabe, e estudos também comprovam, que mulheres têm maior incidência de ter depressão, de ter distúrbios de sono, né? Então eu acho que a meditação é assim a ferramenta número 1 para as mães, eu diria. E é por isso que eu ensino a meditação, é por isso que eu criei o programa de meditação Mãe Medita, que talvez já esteja no ar quando você estiver assistindo esse vídeo, que eu estou lançando muito em breve. Mas eu queria vir falar com você sobre outra coisa, não sobre necessariamente os benefícios da meditação, que isso você pode acessar pela internet e possivelmente você já ouviu falar, porque a mídia está reportando muito sobre meditação, né? Ela fala que fulano está meditando, ou meditar faz bem para isso ou aquilo na sua saúde, né? Eu já vi milhares de artigos, cada semana eu abro o meu computador e tem alguma coisa falando sobre a meditação. E da mesma forma existem muitas ferramentas disponíveis para a gente poder meditar. Então não é falta de recursos e nem falta de informação e nem falta de ferramentas para meditar. O que eu acho é que a gente não medita, não é por causa disso. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Uma das coisas que eu acho que, uma das verdadeiras razões pela qual eu acho que muitas pessoas não meditam é porque elas acham erradamente que a gente tem que parar os nossos pensamentos. E isso é uma coisa que muita gente relata para mim. Eu não medito porque eu vou ter que parar meus pensamentos e eu não consigo. E isso aí tá errado. Na verdade, a gente nunca vai parar os nossos pensamentos. E a meditação, ela não visa parar os nossos pensamentos. Isso é um equívoco, é um erro que as pessoas fazem. Na verdade, o que a meditação faz com os nossos pensamentos é ela diminui a quantidade
dos pensamentos e ela melhora o tipo de pensamentos que a gente tem. Então, o que a gente começa a fazer? Em vez da gente ter aqueles milhões de pensamentos, e eu até já falei num outro vídeo, né, que os budistas falam que os pensamentos são como os macacos bêbados. Então, em vez dos nossos pensamentos serem milhares de macacos bêbados dentro da nossa cabeça, pulando de um galho em galho, em vez dos pensamentos controlarem a gente começa a diminuir o número de pensamentos e a gente começa nós a controlarmos os nossos pensamentos em vez deles nos controlarem. E aí a gente começa a poder escolher pensamentos positivos em vez dos pensamentos negativos. E isso é um benefício enorme. Por quê? Porque a gente começa a vibrar numa frequência diferente, numa frequência positiva. E quando a gente vibra nessa frequência, a gente está mandando uma mensagem para o universo e ele vai nos devolver da mesma forma. Então começam a acontecer coisas mais bacanas e melhores com a gente quando a gente começa a vibrar numa vibe positiva. Então, essa justificativa, essa razão para não meditar, que eu só vou poder meditar quando eu parar meus pensamentos, ou eu já tentei meditar e não consegui meditar direito porque eu não consegui parar meus pensamentos, não procede. As chances são que a primeira vez que você meditar, você vai ter um monte de pensamento descontrolado e tá tudo bem. Isso me leva ao meu segundo ponto, que é o seguinte: a gente tem que meditar de uma forma diferente que a gente encara as outras coisas na vida. Então, quando a gente faz qualquer técnica na vida, ou quando a gente se propõe a fazer qualquer atividade, a gente tem as instruções de como fazer aquela atividade e a gente sabe, baseado nisso, se a gente teve sucesso ou não. Sim, a gente tem instruções na meditação, a gente tem que escolher uma técnica de meditação ou uma pessoa para nos guiar ou uma música específica. Mas na meditação, o nível de expectativa que você cria precisa ser diferente. Porque sim, você vai seguir uma técnica específica, mas a proposta é você se entregar a qualquer que seja o resultado. Então a gente está muito viciado em resultado na nossa vida, porque tudo é baseado em resultado. Então eu queria te convidar a experimentar, meditar, sem ficar tão ligada e comprometida com aquele resultado específico. Encara isso como um jogo, um experimento novo. Faça a sua prática de meditação, escolha a sua prática e depois se entregue sem ficar vinculado ao resultado específico, sabendo que qualquer que seja a experiência que você teve, no final da prática foi a experiência correta. Ela correu exatamente da forma que ela tinha que ser. Então, em vez de você se analisar no final da sua prática, será que eu fiz certo? Será que estava certa? O fato de você ter meditado por si só já está certo. E eu acho que isso é um exercício muito bom para a nossa vida, para a gente se desconectar um pouco da necessidade da gente ter sempre resultados na nossa vida. Tá? E tem um lugar em que é correto ter resultados. Existem certas situações em que a gente precisa de ter resultados tangíveis, mas a meditação não é uma delas. A meditação ela tem muito a ver, além de todos os outros benefícios, ela tem muito a ver com entrega, com a nossa capacidade de aceitar o momento presente exatamente do jeito que ele é, exatamente do jeito que ele não é. Tá? Então é muito bacana essa questão toda da aceitação na meditação. Uma outra questão super interessante é o seguinte: então a gente fala que a gente não consegue meditar porque a gente ainda não encontrou o tempo, a gente ainda não encontrou a técnica, a gente ainda não encontrou a música, a gente não encontrou a posição.
Só que muitas vezes essa resistência acaba sendo uma camuflagem, né? Todas essas razões acabam sendo uma camuflagem, uma desculpa para uma outra questão mais profunda, que é a seguinte: talvez eu não estou conseguindo meditar porque eu estou querendo resistir, parar um pouco e ficar comigo mesma. Porque talvez eu não esteja querendo olhar para mim e para as minhas questões, porque talvez seja dolorido, né? Muitas vezes na vida a gente não para, a gente anda sem parar, porque se a gente parar, a gente vai ter que ficar eu comigo mesma, né? Então para um pouco e pensa se talvez seja o seu caso. Se você não quer parar porque você não quer olhar para dentro de você, porque você acha que talvez vai ser desagradável, ou porque talvez você não esteja acostumado a parar na vida, né? Nesse mundo de hoje em dia, a gente só valoriza fazer, em vez de simplesmente ser, estar aqui no momento presente e parar. Eu digo isso porque para mim já foi muito difícil parar, ficar parada, né? E eu nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que ia conseguir simplesmente ficar aqui parada, respirando. No começo, quando eu comecei a minha prática regular, para mim era muito difícil ficar parada. E se por acaso eu passo alguns dias sem meditar, volta a ficar mais difícil não fazer nada e ficar somente ali parada meditando. Então, assim, é muito sintomático dos nossos dias de hoje a gente ter resistência em parar, porque só é valorizado fazer. Mas é exatamente por a gente estar sempre nesse modo de fazer, que a gente precisa criar esse espaço e esse tempo em que a gente não está fazendo nada, em que a gente não está obtendo um resultado concreto. Cada vez mais a gente tem mais acesso à informação, cada vez mais a gente tem mais opções e responsabilidades na nossa vida. E isso aí, para o nosso cérebro, é uma coisa extremamente difícil, porque a gente precisa de fazer um reset. Sabe quando seu telefone tem um problema e você vê que a única coisa que vai resolver é você desligar o telefone e ligar ele de novo? Pois é, o nosso cérebro é assim. A gente precisa se desconectar para a gente depois poder estar conectada de uma forma melhor, de uma forma mais presente, tá? É por isso que eu falo que a meditação ela faz com que a gente fique mais presente, e ele é um presente na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está tão nessa roda viva de fazer que a gente só nota como é que a gente está nesse automático da vida quando a gente para e senta e resolve meditar, tá? Então, basicamente esse vídeo foi para você parar um pouco e pensar que talvez a razão pela qual você não medite não seja aquelas razões que você fala para você mesma. Então é isso, gente. É uma oportunidade aqui para reflexão. Se você está interessada em praticar meditação e não está conseguindo, talvez o que eu falei aqui hoje abra alguma porta para você, em que você realmente possa começar e possa se comprometer a fazer uma coisa que na verdade é extremamente benéfica e que vai valer a pena. Então, se você realmente quer começar, eu sugiro você meditar por 21 dias para começar. E depois ver se você não vai ter um resultado incrível, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no meu canal ou em algum lugar nas redes sociais, tá? Um beijo, obrigada!